Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira, pastor-presidente, pastor Sócrates Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos na lição de número 2 do terceiro trimestre que foi escrito pelo bispo Abner Ferreira, né, que é o presidente aí da CONAMAD, né? Aliás, né, deixa eu falar aqui direitinho aqui, presidente da CONEMAD, Convenção Estadual e dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, ministro de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Bom, ele escreveu As Bem-aventuranças, que é o tema que estamos estudando, Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Hoje é a lição 2 e nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes aí desse sermão que o Senhor Jesus, dessa mensagem do Senhor Jesus proferiu no monte, que ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Prepara o seu coração, tem muita coisa boa aí chegando pra gente. Prepara aí, ó, também a sua Bíblia, a sua revista. Oh, peguei a Bíblia. Sua Bíblia, cadê a Bíblia, pastor? Cadê a Bíblia, pastor? Tem tanta Bíblia aqui que eu tô perdido no novo cenário. Botaram Bíblia que não acaba mais. Eu tenho que pegar uma Bíblia agora, rapaz. Corta aí, corta que eu vou pegar a Bíblia. Meu Deus do céu, não tem uma Bíblia mesmo, não? Ah, tem uma Bíblia aqui. Pensando que não tem Bíblia aqui, rapaz. Pega a sua Bíblia, seu café, seu chimarrão e aí, ó, seu chamate, para que a gente tenha um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Bom, retornamos já e estamos felizes aí por estar com vocês nesse trimestre tão maravilhoso, tão abençoado. Estamos estudando as bem-aventuranças. Se você pode pensar aí em como ajudar o canal, você está pensando como ajudar o canal, eu vou te dar uma dica. Seja membro do canal Boa Semente e assim você vai ter vídeos exclusivos e também vai ajudar o canal Boa Semente. Você pode também aí fazer um Pix aí. É só você fazer um Pix e falar, pastor, eu não quero ficar ajudando todo mês e tal, não quero nada no cartão de crédito, só quero fazer uma oferta. Sua oferta será bem-vinda aqui para ajudar o nosso canal. Faz um Pix, tá? Você vai encontrar o link também aqui embaixo. Ou comprando os livros pela Amazon também é uma forma de você nos ajudar, né? Os livros que a gente indica aqui, se você comprar o livro pelo link, né, você vai estar ajudando o canal. Ou também fazendo os nossos cursos, né, que a gente faz aqui, curso Apocalipse, o curso que acabou agora, que foi um sucesso na Hotmart, o curso de professores da Escola Bíblica Dominical, que é o top, né, o carro-chefe aqui, o curso de diáconos, desde que o seu pastor autorize, né, você faz o curso com a gente, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Todos eles são online, pelo Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes, o CECOL, tá? Recebe o seu certificado, tudo aí na tranquilidade do seu lar, parcela no cartão, vai estar ajudando a gente também. E estamos preparando um curso para você sobre a Palestina, né, nos tempos de Jesus, um trabalho histórico, um curso mais rápido, mais acessível, a gente está providenciando aí. E lá no meu site, né, do site www.juliocesarmedeiros.org, eu já comecei a dar uma palhinha ali, colocando alguns textos que mostram como é que era o contexto social, político e religioso na época de Jesus. Já comecei a postar lá, tem um link aqui embaixo. Se você está seguindo aqui o canal Boa Semente, você já viu no final de semana algumas postagens, que é para incentivar aí você a fazer esse curso e também para dar mais subsídio aí para os professores, tendo em vista que esse tema é tão importante, mas é necessário você conhecer também o contexto geral, né, onde está inserido o Sermão do Monte. Vamos à lição de hoje? Lição 2, humildade, o alicerce da felicidade cristã. Texto áureo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3.
Verdade aplicada. Humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. Objetivos da lição são 3. Primeiro, entender o conceito de felicidade. 2. Ensinar o que a Bíblia fala sobre pobreza de espírito e mostrar Jesus como nosso exemplo de humildade. Número 3. Texto de referência, Provérbios 16, versículo 17 ao 21. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Os hinos de hoje são 73, 290 e 597. Vamos ao nosso raio-x? O autor, o nosso bispo, ele pegou, diferentemente da lição 1, que ele partiu do próprio texto das bem-aventuranças, ele trouxe um outro texto, que é o texto de Provérbios. E ele faz isso por um motivo bem lógico. Ele está querendo dar embasamento ao tema que vai ser discutido, que é humildade. Então ele pegou um outro texto que fala sobre humildade e vai trazer esse texto para corroborar o texto de Mateus, capítulo 5, onde vai ser discutido justamente a questão da humildade, que é Mateus 5, 3, do 3 ao 12. Como o texto é pequeno, ele não poderia ficar repetindo toda a lição o mesmo texto. Então ele vai buscar, vez por outra, outros textos bíblicos que embasam aquilo que ele está querendo trazer. Então por isso que ele traz Provérbios. E o texto de Provérbios fala sobre isso, sobre a soberba que precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda, que é pessoas que são soberbas, pessoas que são que estão vivenciando a falta de humildade, que é o tema que nós vamos estudar hoje. Como a gente disse semana passada, vamos reconstituir, talvez você esteja chegando aqui na sua primeira lição conosco, Então deixa eu remontar esse plano geral do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, como nós vimos semana passada, que é sempre bom também você recuperar a aula passada, semana passada nós vimos que a importância do Sermão da Montanha, vimos que ele é um texto basilar do Evangelho, vimos também que esse texto basilar se constitui nas leis do reino, Essas leis do reino, que não é terreno, mas é espiritual, que Jesus Cristo está colocando como porta de entrada para todos aqueles que quiser fazer parte do reino eterno, do reino de Deus, Que é chegado o reino de Deus, que foi anunciado por João Batista e foi encarnado pelo próprio Senhor Jesus, inaugurado pelo Senhor Jesus, e ele agora estabelece quais são as leis, quais são os critérios para entrar neste reino. E aí, dito isto, nós vimos também que essa lição, na lição de número 1, o Sermão da Montanha tem uma essência extremamente fundamental para que possamos entender, que esse sermão, esse texto basilar estava relacionado à vida prática, ou seja, não é uma ideologia, não é um estilo de vida, não é um pensamento, mas é algo que aquele que se diz discípulo deve cumprir, ok? Ele deve fazer aquilo, preconizar aquilo que é colocado. Portanto, ele tem uma relação prática. E depois ele falou sobre a natureza do reino, dizendo que esse reino é um reino cuja natureza propõe um novo sistema de valores. Ok? A partir daí que a gente já fez essa recapitulação, vamos entrando fazendo essa transição para a aula de hoje. Esse novo sistema de valores que é colocado no momento em que o Império Romano está subjugando o povo de Israel, que nós vimos na semana passada, muita pobreza, muita miséria, pessoas desvalidas, muitos doentes, pessoas que perderam tudo, pessoas amarguradas de espírito, que buscam em Jesus uma palavra
palavra, buscam em Jesus um conforto, veem em Jesus uma figura diferente das religiosos daquela época, que eram os fariseus, saduceus, né? A classe religiosa que muitas das vezes lucrava em cima do povo e lucrava em cima do comércio no templo, que a gente talvez vai ter tempo para a gente discutir um pouco sobre essa questão do comércio do templo. Essa massa de população, e é interessante que eles são, que o texto fala de multidão, né? Mateus 5 fala que Jesus falou à multidão. A palavra multidão ali em grego, né, se relaciona não a um povo específico, cuja palavra é demos, né? Mas a palavra ali, ela se relaciona a gente de todas as etnias. Então tem sírios, tem gregos, tem talvez algum romano, tem muitos judeus também pobres, tem pessoas que moravam na Palestina que não eram judeus, que estavam vivendo ali em diáspora também. Então são essas pessoas que seguem a Jesus. Jesus chama para o monte, e é interessante que eles subiram ao monte, né? Nós vimos semana passada, ele sobe o monte, porque do monte, da onde eles estão, nas cercanias de Cafarnaum, eles podiam ver a cidade. E aí é interessante, a gente aprende uma coisa interessante: Jesus retira aquelas pessoas da sua vida cotidiana para que eles possam observar a cidade, para que eles possam observar o mundo onde eles estavam inseridos. Sempre que Deus quer falar conosco, Ele nos retira do nosso ambiente, nos traz para um outro lugar, para que dali nós possamos observar, né, como nós estamos vivendo ou como as pessoas vivem. Da onde Jesus está é o local fundamental para ele poder proferir uma das suas maiores mensagens, que é o Sermão do Monte, ou também conhecido como as Bem-aventuranças, como de vez em quando eu me pego aqui falando. Nesse sermão, Jesus então fala sobre essa questão do reino e como que as pessoas podem ingressar nesse reino e como elas devem se comportar. Jesus também falou sobre a fé, Jesus falou sobre os passarinhos, né? Porque daquele local, Jesus tinha uma boa visão dos passarinhos que procuravam fazer ninhos nos pés da montanha. Jesus, olhando para a sua esquerda, deve ter visto ali os lírios, né, que estavam cercando, que estavam na relva, né, ali da lateral, da margem do monte, né, e ali ele pôde falar sobre o lírio do campo. E aos fundos ele tem o mar da Galileia, e de um lado ele tem a cidade ali onde é que as pessoas vinham e moravam. Essas pessoas, como eu disse, vinham de todos os lugares, de todas as partes do mundo. Eram pessoas que não tinham perspectiva de vida. Elas estavam ali porque elas não tinham mais esperança alguma, porque na verdade muitos deles estavam desempregados, e por conta disso eles tinham tinham um tempo para poder estar aos pés de Jesus. Rapidamente falando sobre isso, que é importante na introdução, como é que era o trabalho, né, naquela época. Muitos dos trabalhadores, eles eram contratados por jornada. É por isso que o filho pródigo, Lucas relata que o filho pródigo, ao cair em si, ele volta para casa e diz: pai, quero ser um dos teus jornaleiros. Jornaleiro é aquele que trabalha por jornada. Essa jornada começava às 6 horas da manhã, terminava às 18 horas da tarde, e ele recebia um denário. Um denário era o trabalho de um trabalhador por dia, então ele recebia um denário. Geralmente eles iam para a praça e ficavam na praça esperando, né, para passar o contratador da obra. Podia ser o contratador da obra ou podia ser o contratador do campo. Existia naquela época 2 tipos de profissões para pessoas pobres, que era o campo, eles iam ser ali contratados para ser levados ao campo do Senhor, ou eles poderiam ser contratados para obras públicas. Uma das pessoas que mais lucrava com as obras públicas era Herodes. Herodes ali, né, o tetrarca da Galileia, o comandante ali da Galileia, que era Idumeu, cujo qual estava ali porque o Império Romano o havia colocado para subjugar a população judia, e é por isso que os judeus não gostavam de Herodes, porque ele representava Roma, ele era como um traidor, e Roma gostava de Herodes porque Herodes havia calado a multidão, né?
A classe religiosa gostava de Herodes porque Herodes havia reconstruído o templo. Então repare como é que está sendo formado esse pano de fundo aí. Herodes, para ficar bem com a classe política, reconstrói o templo, e os sacerdotes, fariseus, saduceus, sumo sacerdote, então faz paz com Herodes, ou seja, deixa Herodes governar, o importante é a gente tomar conta aqui da questão religiosa. Então eles toleravam Herodes, mas o povo não gostava de Herodes porque Herodes representava Roma. Então os trabalhadores, ou eles iam trabalhar nas obras públicas de Herodes, ou eles iam para o campo, e eles ficavam na praça esperando o contratador. O contratador chegava, escolhia as pessoas ali e levava para o campo, levava para o trabalho. Ao final da jornada, ele vinha e dava a cada uma daquelas pessoas um denário, que era o dia. E aí ele pegava aquele dinheiro e ia comprar alguma coisa para a sua família, comprar pão para a sua família. Uma outra profissão da época também, a terceira profissão, era ser um pescador, né? Nesse caso, né, eles não precisavam ser contratados por ninguém, eles moravam na beira da praia, uma Galileia, uma cidade marítima, né, dada a questão do mar, a pesca, eles iriam para o mar e ali no mar eles sairiam para pescar. Pedro vem dessa população, a maioria dos seus discípulos vem da população desse grupo, né, profissional que seriam os pescadores. Então nós vimos aqui aquelas pessoas que estão no campo, nós vimos as pessoas que trabalhavam em obras, nós vimos as pessoas que são pescadores. Um outro grupo também, mas não pobre, seriam aqueles que trabalhavam para o Império Romano, que eram aqueles que cobravam impostos. Um dos discípulos era um cobrador de imposto, como o próprio Mateus. Muito bem, mas o problema é que esses trabalhadores pobres, se eles não fossem contratados, eles não tinham o que comer. Se eles não fossem contratados, eles não receberiam dinheiro. O desemprego era grande e muita gente ia para as praças e não encontrava trabalho. Muita gente ia para as praças e não recebia o contrato para que ele fosse trabalhar. O resultado é que aquele dia estava perdido. Quem era pescador tinha o mar. Quem não era pescador, ou você vai para o campo ou você vai fazer obras, ser contratado para trabalhar em obras. Mas se você não é contratado, não há o que fazer e essas pessoas perambulam pela rua. Elas ficam, aquele dia foi perdido. Isso que também é muito interessante porque eles não comeriam naquele dia, porque não tem comida. Ele não recebeu dinheiro para aquele dia, para o salário diário, né, daquele dia. Então, essa multidão que está seguindo a Jesus, muitos deles são esse grupo de pessoas que não têm trabalho, porque se tivessem trabalho, não estariam ali. Ok? Então, olha para você entender, você entende agora, é uma massa de gente que está ali. Você vê que tem muita pobreza, muita dificuldade naquele local. E Jesus, então, agora começa a falar com eles. E diferentemente do que ele vai mostrar, do que ele podia perceber, ele vai mostrar uma humildade. E é o tema de hoje, né? Ele vai mostrar uma consideração, uma identificação com o povo. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, ele é um dos nossos. Ele não fala como os fariseus, ele não fala como os saduceus, nem muito menos como o príncipe da lei. Ele fala como quem tem autoridade, né? E isso fazia com que as pessoas fossem atraídas a Jesus. Elas iam em busca da sua palavra. E Jesus então profere essa mensagem que deve ter falado mais de uma vez, com certeza, sobre as bem-aventuranças. E Jesus inverte a lógica do mundo, porque na lógica do mundo que jaz no maligno, aquelas pessoas estavam alijadas do poder, aquelas pessoas estavam fora do sistema político, fora do sistema religioso e fora do sistema social. Eles não eram nada, mas aos olhos de Jesus, eles eram bem-aventurados. Aleluia! E aqui a gente começa então ao nosso tema que a gente vai desenvolver. Hoje nós vamos falar, dentro dessa bem-aventurança, nós vamos falar da humildade. Vamos lá. 1. A felicidade de acordo com a visão de Deus. A primeira bem-aventurança ensinada por Jesus fala acerca da humildade. O pobre de espírito aqui é aquele que nada possui e que vive numa absoluta dependência.
aqui o bispo vai falando sobre essa dependência, a pobreza, mas eu quero que você entenda também que Jesus está falando disso e está usando uma situação real. Ele preste atenção, isso é muito importante. Essa é uma didática de Jesus, né? Ele usa de uma situação real para partir para uma situação, aplicar aquela situação na vida dele. Ele usa uma situação do cotidiano para dar uma lição de vida para aquelas pessoas. Então, ao falar de pobreza, né, espiritual, falando assim, os pobres de espírito, Jesus está remetendo diretamente a algo do cotidiano deles, que era a pobreza física. Eles falaram, eu entendo o que é pobreza. Eu entendo que não é ter o que comer, eu entendo que o que não é ter um salário, eu entendo tudo isso. E Jesus está falando comigo. Isso é interessante quando nós conseguimos nos conectar com o povo. Professor, aí já vai uma dica, conecte-se com o seu aluno. Conecte-se com o seu aluno. Conecte-se com o seu aluno, né? Se conecte com o seu aluno. Ou seja, a pedagogia, ela é linda. A pedagogia significa pedagogos, né? É aquele que segura, aquele que traz pela mão. Né, aquele que traz pela mão. Paulo Freire, um grande pedagogo, nos ensina que nós devemos partir da visão do aluno e não da visão do professor, né? Ou seja, eu tenho que partir do mundo do aluno, trabalhar com o que ele trabalha, com o que ele vive, com o que ele enxerga. Se eu estou lidando numa comunidade, eu quero saber qual é a vida em comunidade, o que eu posso usar ali para poder explicar, para poder ensinar. E eu pego exemplos da comunidade para poder ensinar para ele a matéria que eu quero lecionar, né? Por exemplo, se ele solta a pipa, então eu vou usar a aerodinâmica a partir da experiência que ele traz da pipa. Ele sabe o que é uma pipa, ele sabe o que é o vento, ele sabe tudo isso, então eu vou usar isso para falar de aerodinâmica, vou ensinar a lei da física para ele, força, né? Por quê? Porque eu parto do princípio do aluno. Paulo Freire é um grande pedagogo brasileiro, que tem livros escritos no mundo inteiro, né? Que nos ensina que nós, como professores, temos que ensinar os nossos alunos a fazer uma leitura do mundo. E essa leitura do mundo parte das questões sociais. Agora eu quero dizer para você que Paulo Freire não é, para nós aqui, né? Ele é importante, mas ele não é o único a fazer isso, porque antes dele, o Senhor Jesus já fazia isso, nos ensinando. Quem sabe Paulo Freire não aprendeu ali com Jesus, porque Jesus faz justamente isso no Monte das Bem-aventuranças. Ele parte de questões sociais, reais, para depois ele chegar na questão espiritual. Muitas das vezes nós queremos ensinar nossos alunos coisas que... irmãos, porque aqui no grego é toi, pós, coi, toi, que nem eu falei semana passada, né? Pitocos, grego é a palavra para pobre, né? O bispo nem usou nessa lição de hoje. Mas enfim, pitocos é o pobre de espírito, né? Pitocos, aquele... Você vai dependendo de onde você estiver, é muito difícil você ficar falando grego, irmão, porque no original, o hebraico e tal, teustostelai, tostostospoi, né? E aí o povo fica assim, tá, e aí? O que você mudou? Que eu falei semana passada, o povo quer saber de Jesus, né? A gente não tem que saber grego. Claro que é importante para a gente saber o grego, o hebraico, mas isso não é importante dependendo de onde as pessoas mal sabem o português. Mal sabem o português, mal sabem conjugar o verbo, falar nós vai, nós foi. E a gente falando, pregando, ensinando, querendo ensinar grego, né? Para com isso, desce um pouquinho, né? Vamos aprender com Jesus, né? Vamos descer ao nível do povo, ou seja, vamos falar a linguagem do povo. O pastor, e aí o negócio está quente hoje, né? O pastor, um exemplo, pastor, o líder, o professor, tem que ter cheiro de ovelha, ou seja, ele precisa descer, a ovelha tem que estar ali, cheiro de ovelha, porque Davi tinha cheiro de ovelha, estava no meio das ovelhas, né? O professor tem que estar no meio dos alunos, o mestre tem que estar no meio dos seus discípulos, e Jesus estava no meio da multidão, aleluia. Humildade é o tema que a gente já mostrou aí para vocês, mas para fazer isso, para que o professor possa fazer isso, ele precisa ter humildade, né? Ele precisa se desprover de uma série
de preconceitos, de conceitos dele, descer, né, do salto, como diz aqui no Rio de Janeiro, que é como aquelas pessoas estão todas metidas, a gente fala, desce do salto, né, descer do salto, né, arregaçar as mangas e mão ao trabalho. Vamos lá. 1.1. O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? A psicologia ensina que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz, é a sensação de bem-estar, né? Satisfação. Para muitos, a felicidade é um estado subjetivo, né? Cada pessoa experimenta de uma maneira diferente. Ela pode ser causada por coisas ou situações diferentes, dependendo do significado que cada pessoa dá para elas. Por fim, a felicidade pode ser um estado duradouro, mas também pode expirar, ou seja, a pessoa está feliz hoje e ela pode não estar feliz amanhã. A felicidade pode significar muitas coisas, desde a conquista de algo a um estado de paz. Para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que em tudo depende da sua graça. Mateus 5,3. Aí eu notei felicidade, palavra polissêmica. Por que polissêmica? Porque ela tem vários sentidos, né? De acordo com o que a gente vai falar, para uns, felicidade é alcançar alguma coisa. Tem pessoas que entendem a felicidade como alcançar. Ah, eu quero ser feliz. Ah, eu desejo ser feliz. Quando a felicidade fosse um local aonde você vai chegar, né? Um estado de satisfação, né? Outros acreditam que a felicidade é o momento que você está vivendo. Então, se você está bem, então aquilo ali é a felicidade, né? Mas, na verdade, a felicidade não é um local aonde a gente vai chegar. A felicidade não é algo que a gente conquiste. O que Jesus está mostrando para nós aqui é que a felicidade é um estado de espírito. E esse estado de espírito da felicidade você só pode alcançar através de Deus. A felicidade é o reconhecimento de que somos dependentes de Deus. Ela não depende de como eu estou, não depende do que eu tenho. Felicidade para muitos, como ele coloca aqui, é o quê? Ter carro, ter casa, ter bens materiais. Então eu sou feliz. Sou feliz por quê? Porque tenho bens materiais. Felicidade não é isso desse ponto de vista. Felicidade é, sobretudo, você estar contente com Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né, que ele fala assim, aprendi a estar contente em todas as coisas, né? Aprendi a estar contente. Porque a felicidade ela se aprende também, né? A gente pode até estar feliz e tal, mas triste por um momento, por alguma coisa, mas a felicidade é algo superior. Ela não depende das coisas materiais. O que Jesus está dizendo, pobres de espírito, está dizendo assim, vocês podem estar sentindo fome ou desvalidos ou tristecidos, mas vocês são felizes e bem-aventurados, né? Porque vocês serão consolados. Ou seja, a felicidade de vocês não está nos bens que vocês não possuem. A felicidade de vocês está em mim, ou a felicidade de vocês está em Deus. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. Eu trouxe aqui, eu quero que você fique aqui comigo até o final, porque eu quero falar para vocês hoje uma dica de um livro, tá? Que é muito interessante. É esse aqui, ó. A Mensagem do Sermão do Monte, de John Stott. John Stott diz assim, o Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, embora se possa argumentar que seja a menos compreendida e certamente a menos obedecida. Vou falar sobre ele no finalzinho, sobre John Stott, fica aí que é uma dica importante para a gente trabalhar com o Sermão dos Montes. Sermão do Monte. 1.2. O que é a felicidade segundo a Bíblia? A felicidade segundo a Bíblia está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência que se tenha aos seus mandamentos. Por quê? Porque o homem foi feito para ser feliz. Deixa eu falar aqui com você, deixa eu chegar mais perto aqui. O homem foi feito para ser feliz, o homem não foi feito para ser infeliz, o homem foi feito para dar certo. E por que ele não é feliz? Não é feliz porque falta alguma coisa nele. O que falta nele é Deus. O homem foi feito para estar em contato com Deus, para estar feliz com Deus, para ser completo em Deus. A completude do homem está em Deus. Uma vez que ele não tem Deus, ele não consegue a felicidade, que nós chamamos de paz de espírito.
ele não alcança essa paz de espírito, e é por isso que bem-aventurados são os que são pobres de espírito, porque esses pobres de espírito terão sempre necessidade, né? Serão sempre necessidade. Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Aleluia. O que é a felicidade, né? Salmo 144, versículo 15. Mas a gente não vai... Deixa eu ver se eu leio aqui rapidinho. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Bem, aqui o termo bem-aventurado, né? Se você for procurar a palavra feliz na Bíblia, no hebraico você não vai encontrar a palavra feliz. A palavra que se aproxima de felicidade é makarios, né? É que significa alegria autossuficiente. Ou seja, é uma alegria que não depende de coisa alguma, ela não se depende de estar bem, não depende de saúde, não depende de nada, ela é autossuficiente. Ela vem da radical makar, que significa abençoado, próspero, pessoa de sorte, afortunado. Então Jesus estava dizendo que essas pessoas é mais do que feliz. Não tem uma tradução, porque feliz é pouco no português. Como é que é pobre, né, a tradução, quando traduz do grego ou do hebraico ou do aramaico para o português, a gente perde muita coisa. Feliz é pouco, porque feliz ela dá a impressão daquilo que a gente conversou. É a pessoa que tem alguma coisa, a pessoa que alcançou um objetivo, né? Então está feliz, mas se ela não alcança o objetivo ou não tem alguma coisa, ela está infeliz. Mas a Bíblia não está falando desse tipo de felicidade, está falando de uma felicidade que não depende das conquistas, não depende do que você tem, não depende do que você faz, porque essa felicidade não está em você, ela está em Deus. 1 João 1:9 vai dizer para a gente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não se pode ser feliz com o terrível peso da culpa sobre os ombros. Mesmo que se tenha tudo, que se esteja cercado por fama e prazer, um homem precisa do perdão de Deus para ser feliz. Então, primeiro, para ser feliz, para alcançar essa felicidade em Deus, é preciso experimentar o perdão, porque o perdão traz a paz de espírito. Podemos encontrar a felicidade. 1.3. A felicidade na Bíblia é realmente vista como um paradoxo, como uma aparente contradição ao senso comum, Mateus 5:44, 48, porque ele vai falando das coisas perenes desse mundo. Ele vai falando das coisas que não são, das coisas que não tem, das pessoas desvalidas, que eu falei para vocês aqui no começo, né? Citando justamente as contradições da vida que nós vivemos. Quando ele diz, que contradições é essa? Ele diz assim, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, esse até o 48, né? Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons. 5:46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos. A palavra perfeito aqui, ela não é perfeito como nós entendemos no português. Olha só, no português, né, a gente tem essa ideia aí de perfeição, né? Perfeito é aquele que não erra. No hebraico aqui a palavra não é perfeito nesse sentido, mas é relacionada aquele que é completo, aquele que é completo. Deixa eu pegar aqui o texto aqui rapidinho, 48, aqui, deixa eu ver aqui o perfeito, vou trazer para você. Aqui, a palavra grega para perfeito é teleios, que significa aquele que é acabado, finalizado, que é diferente de perfeito. Você está entendendo? Perfeito é algo que você olha e não tem erro. Completo é uma coisa que já está acabada. Então, Deus não quer de nós a perfeição no sentido de não errar, mas Deus quer de nós a completude das nossas ações. Está entendendo? Então, nosso coração tem que ser perfeito. No sentido hebraico, esse perfeito significa completo.
Amai a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu intelecto, completo. Se eu vou cultuar a Deus, tenho que ser completo. Meu coração tem que ser completo. E às vezes as pessoas, por não saber um pouquinho, elas falam que a gente tem que ser perfeito, perfeito no sentido de não errar. Não é perfeito no sentido de não errar, porque todos nós erramos. É perfeito no sentido de completo, né? E o vosso Pai Celeste vos abençoará. Aqui, voltando aqui para a lição, sede vós, pois, perfeitos, ou seja, completos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aí sim, né, perfeito, porque o Pai também, o Pai é completo, né? O Pai é completo. Teleios também, deixa eu ver se é Teleios. O Pai é completo, ok? Então, essas contradições aqui, né? Essas contradições aqui que contrariam o senso comum. O que é senso comum, gente? Senso comum é o que todo mundo fala, mas é errado. Ok? Esse é o senso comum. Ele não é um senso baseado, não é um pensamento baseado em questão científica ou de conhecimento. É simplesmente um achismo. É um senso comum. É o que todo mundo fala, mas não tem comprovação. Me ajuda aí, a gente faz junto, comenta aí que a gente vai dizer, inclusive é importante você comentar, quando você comenta, outras pessoas vão ler e a gente começa a comentar e formamos uma grande comunidade. Dá uma dica aí para mim de senso comum, tipo de senso comum. Lembrei aqui, vou dar um exemplo. No tempo da escravização, né, dizia-se não, no tempo da escravização não, né, até hoje você deve ter ouvido alguém falar que leite com manga faz mal. Você já ouviu falar? Leite com manga faz mal. Você sabe por quê que falam isso? Porque nas antigas fazendas, né, os escravizados não podiam tomar o leite. Então os senhores falavam para eles que leite com manga fazia mal para eles não beberem o leite, mas tinha muita manga, porque tinha mangueira. Então eles tinham muita manga, queriam fazer com leite, falaram assim, não faz não, porque faz mal. Isso é o quê? Isso é um senso comum, é o que todo mundo fala, mas não tem comprovação. Ok? Tá na nossa cabeça, tá no nosso imaginário, né? Mas ele não tem comprovação científica. Isso é senso comum. Então, o senso comum, como ele diz aqui, uma contradição ao senso comum. O que é o senso comum, né? O senso comum aqui é que a gente tem que se dar bem, que a gente tem que ser feliz, que todo mundo tem que ter dinheiro, que a vida vai ser boa. Né? Mas isso não é verdade. A vida não é boa. Um outro senso comum, o inferno é aqui. Ora, o inferno não é aqui. Por quê? Aqui pode ser o inferno, para algumas pessoas podem achar que aqui é o inferno para quem não tem dinheiro, para quem não tem comércio, para quem não tem saúde, para quem está desvalido, que nem essa população aqui, ou muitos no Brasil, para falar, essa vida está um inferno. Mas para quem está vivendo bem, para quem cura suas dores em Paris, né, chora suas mágoas em Paris, né, sai do Brasil, ele toma café em Paris, almoça em Nova York, né, toma café em Paris, janta em Nova York todo dia, ele não vai falar. Pergunta para ele se é aqui o inferno. Ele vai dizer que não. Né? Por quê? Porque ele está vivendo bem. Então isso é o senso comum. O inferno é aqui, é aquilo que todo mundo diz, mas não tem uma base, né, por trás de conhecimento. O que Jesus está falando aqui é que o que ele vai dizer, ele vai entrar na raiz dos nossos problemas e dizer assim, olha, sempre vai ter pessoas querendo lucrar em cima de pessoas, sempre vai ter pessoas pobres, sempre vai ter miséria. Isso é o mundo, o sistema mundo jaz nesse sentido. E aos olhos desse senso comum do mundo, vocês não são nada, mas bem-aventurados sois, macários sois, felizes sois. Por quê? Porque vocês serão consolados. Lá em Apocalipse, o Senhor, no final de tudo, no finalzinho do livro, revela a João: Deus a limpará de seus olhos toda lágrima. Meu irmão, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivenciando. Alguém vai dizer que eu não estou dando aula, eu estou pregando, né? O pastor não está dando aula, o pastor está pregando. Irmão, aqui no canal é assim. A gente segue o que eu escrevo, me preparo, mas deixo nas mãos de Deus e deixa Deus usar. Aleluia. Se você quiser, recebe. Né? Se quiser, recebe. Se não quiser, amém. Então, se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma luta, você também se identifica com esse texto, saiba que você será consolado. Eu não sei qual é o choro que tem durado na sua vida, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E esse amanhecer é quem? É o Senhor, o sol da justiça. Né? Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Portanto, ainda que você chore, você terá consolo. Né? Sinta-se consolado. E quem é que consola?
o Espírito de Deus, o Consolador. Eita, mas vamos lá, tem muita coisa boa, vem comigo, vem comigo. A resposta típica que encontraríamos é que os felizes são aqueles que têm dinheiro, posses, amor por um cônjuge, conquistas ou ausência de dívidas. No entanto, nem todo mundo tem essas coisas e nem mesmo aqueles que as têm podem se dizer realmente felizes. Outros, talvez, mais profundos dirão que a felicidade está na família, ou talvez que a felicidade está em boa atitude diante de cada circunstância da vida. Existem muitos lugares em que o ser humano pode se sentir feliz, mas não há outro lugar como ao lado de Deus. Ou, eu diria, dentro de Deus, né? Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque nele existe paz, aceitação, amor e liberdade. Aleluia! Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Salmo de número 65, versículo 4. Bem-aventurado aqueles a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Salmo 84, 4 e 5. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Aventurado. Então, ele se torna o meio e o objetivo final da nossa felicidade. Então, felicidade, ela está em Deus. 2. Aqui vamos falar do pobre. O que é um pobre de espírito? 2.1. O pobre é humilde que confia em Deus. As bem-aventuranças foram originalmente pronunciadas em aramaico. Os judeus usavam a palavra pobre com sentido muito especial, que é o pitoco, que a gente falou semana passada. Designava uma pessoa sem poder, prestígio ou influência, ou seja, à margem da sociedade, né? Alguém que por não possuir nenhum recurso terrestre, coloca toda a sua esperança e confiança em Deus. Para os hebreus, o pobre é humilde, que põe toda a sua confiança em Deus. É nesse mesmo sentido que em vários salmos o pobre é apresentado como um homem humilde e impossibilitado, que confia em Deus. Tem várias referências, né? O homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade e que depositou em Deus toda a sua confiança. Por quê, né? Bom, voltando aqui à nossa introdução, falei sobre os pobres, falei que muitos deles são pobres, desvalidos, e como que eles estavam seguindo a Jesus. Essas pessoas necessitavam mesmo, eram pessoas necessitadas. Muitos estavam ali porque não tinham mais esperança na vida. Você lembra da multiplicação dos pães? A multiplicação dos pães mostra bem isso. Aquela multidão estava ali o dia inteiro seguindo, sem comer, não tinha comida para todo mundo. E eles não tinham esperança de comer e não tinham como chegar em casa, porque, como eu já ensinei, eles não moravam na região, muitos andaram léguas e léguas, quilômetros e quilômetros de distância. Estavam longe da sua casa, com mulher, com filho, não tinham o que comer. Essa era a sociedade que a gente estava trabalhando. Então, o que o autor está falando aqui, o bispo está falando para a gente, que Jesus está usando é para entender que assim como aqueles pobres eram dependentes de alguém, nós também somos, quando nós somos pobres de espírito, dependemos de Deus. Nós devemos ser dependentes de Deus, assim como o pitoco, aquele que ficava com a mão assim, estendida, esperando alguma coisa, nós também devemos ser dependentes de Deus. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Jesus, quando estava na terra, ele não acabou com o sistema do Império Romano, porque Jesus mostrou claramente que o reino dele não era dessa terra. O reino dele era espiritual. Então eu não tenho a ideia de acabar com o capitalismo, como acabar com o capitalismo aqui, não sei o que, para a gente ser feliz. Não é isso que eu estou falando. A gente está esperando, minha esperança é no novo céu e numa nova terra. Mas a gente pode diminuir as desigualdades, a gente pode diminuir a pobreza, a gente tem que cuidar do pobre, a gente tem que cuidar dessas pessoas, dos nossos irmãos, a gente tem que ver as viúvas, a gente tem que ver os órfãos, porque Deus gosta dessas pessoas. Jesus está dizendo, vocês são felizes, e muitas vezes nós não acolhemos os pobres, irmãos.
Nós nos acolhemos os pobres, nós valorizamos aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm carro, que pode dar um bom dízimo. A gente não olha para aquelas pessoas que não têm nada, que não tem uma família expressiva na igreja, que não tem recurso financeiro. A gente está com os olhos no tesouro, está nos olhos nas coisas terrenas, mas nos esquecemos do mais importante, que são as pessoas. Jesus veio para as pessoas, Jesus veio para os pobres. Ponto 2. O pobre é aquele que está vazio. Os fariseus eram orgulhosos ao extremo e consideravam justos de que nada necessitavam, ou seja, eles estavam justos, né? Então eles eram justos e por serem justos não precisavam mais de nada. O pobre não, o pobre é aquele que está sempre precisando. E no final eu marquei, o orgulho espiritual não é demonstração de santidade, mas de pecaminosidade. Sendo assim, jamais pode produzir felicidade. Eu prego, eu sou isso, eu sou pastor, carrega minha mala, eu sei que sou obreiro da casa do Senhor, que pensando que é muita coisa. O caminho para cima é para baixo. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Jesus estava mostrando como é que é a verdadeira vida cristã. Eu estou sempre vazio, ou seja, eu estou sempre precisando de mais. Eu estou sempre querendo mais, eu estou sempre vazio, eu estou sempre recebendo algo de alguém. Não seja uma pessoa completa, no sentido de que não precisa mais de nada. Não, eu não preciso mais de nada, estou cheio. Né? Olha o que Jesus disse para uma das igrejas da Ásia, como disse assim, porque dizes rico sou, igreja de Laodiceia, dizes rico sou e de nada tenho falta. Eu vou te dizer que você é cego, é pobre e é nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que vista as tuas nudez. Então, nós não podemos ser orgulhosos. Nós não podemos ser orgulhosos. Nessa vida não se leva a nada. Meu irmão, na vida não se leva a nada. Eu sou professor. Amém, irmão. Você é professor. Glória a Deus por isso. E continue sendo menor. Você é o menor da tua turma. Eu sou pastor. Você tem que ser o menor. Assim, novo convertido, membro, trabalhador, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. É assim que tem que ser. Hoje como é que é? Não. É membro, trabalhador, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. A gente quer os altos cargos, a gente quer a fama, a gente quer o holofote, a gente quer o microfone. Todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer ser Barnabé. Eita! Comenta aí, todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer ser Barnabé. A obra não é feita só de Paulo não, irmão, a obra tem que ser feita pelo Barnabé, aquele que não aparece. Mas se não fosse Barnabé, não tinha Paulo. Foi Barnabé que trouxe Paulo, acreditou em Paulo, investiu em Paulo. Barnabé não é lembrado, Barnabé não é pregado, Barnabé não é cantado, Barnabé não é citado, mas Barnabé foi um grande homem de Deus. E como Barnabé, existem milhares e milhares de Barnabés pelo Brasil. Quem sabe você não é um deles aí abandonado? Não, porque a gente nunca está abandonado, mas talvez meio que no ostracismo, meio de lado, não é ligado, não é lembrado, não é comemorado, não é festejado, mas o seu nome está escrito na glória. Aleluia. O seu nome está escrito na glória. Quem tem que lembrar é Jesus, quem tem que cuidar é Jesus. E Ele cuida de você como cuidou daquela multidão há 2000 anos atrás. 2.3. O pobre é plenamente dependente de Deus. A palavra humilde, empregada por Jesus em Mateus 5.3, é a mesma palavra que é traduzida por mendigo. Ó, como é que é forte. O bicho vai mais fundo que eu. Lucas 16, 20 e 22. Humilde e mendigo derivam de uma mesma raiz que significa abaixar-se ou encolher-se. Né? A humildade, é até bom falar sobre isso, a humildade não é usar roupa rasgada, a humildade não é roupa furada, não é sapato furado. A humildade é o quê? A humildade é interior, a humildade é o espírito, a humildade é o coração, a humildade é a vida. Muita gente fala que é humilde. Quando você vê alguém falar, irmão, eu sou humilde. Quando fala que é humilde, é porque não é nada. Tá bom? Então, somos convidados a ser vazios a esse ponto. 3. Jesus, o nosso maior exemplo de humildade. Jesus se esvaziou. Indiscutivelmente, humildade é a essência do orgulho, a ausência de orgulho. É uma característica de sujeitos modestos que não se sentem mais importantes ou melhores que os outros, independente de quão longe eles chegarem na vida.
Humildade não é um conceito, é um comportamento, um modo de ser e um modo de vida. Humildade é uma das virtudes mais nobres do espírito humano. Os seres que não têm humildade carecem de base essencial para o progresso certo. As mais belas qualidades sem humildade representam o mesmo que um corpo que não tem alma. Ao vir a esse mundo para efetuar nossa salvação, Jesus não somente abandonou a realeza celestial, ele teve que esvaziar-se, teve que descer até mais baixas profundezas da terra. Fez isso por pessoas que até hoje ainda o ignoram. Né? Aqui ele está falando de Efésios 4:9. Olha só que interessante, né? E é importante, o que é esvaziar-se, né? Jesus deixou a sua glória, deixou tudo que ele é o Filho de Deus, ele era o Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas ele humildemente desceu e se humilhou e tomou a forma de servo, se fez menor do que os anjos, exemplo de humildade. É interessante que ser humilde não tem a ver com questão social. Não tem. Porque tem muita gente que é pobre, mas não é humilde. Você conhece alguém assim? Rapaz, tem gente que rapaz, ela quando tem alguma coisinha, ela muda, ela se transforma, trata as pessoas mal, não cumprimenta ninguém, né? É o chamado pobre soberbo. Pobre soberbo não tem nada, mas é cheio de orgulho. Não aceita, às vezes, alguém, uma doação, não aceita, às vezes, uma ajuda. Não, eu não uso roupa assim, não uso roupa assada, não aceito roupa usada, né? Porque, às vezes, está precisando, não aceito bolsa na igreja. Orgulhoso, pessoa orgulhosa, isso é horrível. Então, ser humilde não tem a ver com questão social, não. Tem gente pobre que é extremamente arrogante. Tem gente que pobre, não tem nada, não tem onde cair morto, mas é arrogante, mas é a pessoa que, sabe, não entendeu, e mesmo assim, vindo ao Evangelho, ainda não entendeu o que significa o Evangelho. Bom, 3.2, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Olha só que coisa tremenda, né? Jesus não somente ensinou acerca da humildade, sua vida a espelhava. Ele é o melhor e perfeito exemplo. Por que ele está falando de humildade? Porque ele está pegando a ideia do pobre que a gente falou, daquele que precisa, daquele que se humilha, para trabalhar essa ideia da humildade. Uma das grandes lições ele nos deu quando, diante de seus discípulos, tirou sua capa de mestre e começou a lavar os pés empoeirados e sujos de cada um deles, até mesmo os pés de Judas, Jesus ali lavou. Quando se chegava numa casa, no mundo, nesse mundo da antiguidade aqui, da Palestina, as calçadas, né, não tinham calçamento, era tudo poeira, né, tudo pedra, né, e areia, poeira. Então as pessoas chegavam em casa, não tinha sapato também, eram sandálias, não existia sapato geralmente, eram sandálias. Então as sandálias deixam os pés expostos, né? E essas sandálias brutas de couro, né? Aquele negócio pesado, né? Machucava. Então eles chegavam às cidades da casa, a primeira coisa que eles faziam é retirar as sandálias, porque você não podia entrar na casa calçado, é uma falta de respeito. Mas os pés estavam empoeirados e sujos. Então as visitas, quando chegavam na casa de uma pessoa mais abastada, né? Que tinha servos, uma pessoa que tinha servos no caso, né? Porque se fosse pobre, ele não faria esse ritual, né? Esse ritual de boas-vindas. Então, para mostrar que aquela pessoa era bem-vinda na sua casa, eles batiam as palmas, chamava o servo, vinha o servo com a sua toalha, né? E aquele servo vinha e com uma bacia também, uma toalha e uma bacia, e lavava os pés daqueles visitantes. Aquela água fresca nos pés queria traduzir para aquelas pessoas, né, com uma mensagem de afeto. Você é bem-vindo aqui, muito obrigado por ter vindo à nossa casa, você é bem recebido, né? Fique conosco. Então era uma saudação de boas-vindas, aquela lavar os pés dos seus visitantes. Mas quem fazia isso eram os escravos, né? Pessoas que eram vistas nessa sociedade como pessoas ali subalternas, pessoas que, enfim, pertenciam a outras pessoas. Então, Jesus, ao fazer isso, ele nos deu o maior exemplo de servo, né? E que a palavra ali, servo, né, é diáconos. Diáconos, ou seja, aquele que serve, né? Então Jesus foi o maior diácono, o exemplo de diácono. Eu e você temos que ser diáconos. Você tem muitas vezes pessoas que é diácono não serve para nada, né?
Mas deixa quieto. Bom, mas você é o que eu não pude evitar, né? Mas é verdade, tem diácono que não serve para nada, tem crente, tem pastor que não acha que não é mais diácono, tem obreiro que não acha mais é diácono. Todos nós somos um diácono em potencial. Todos nós somos diáconos, porque todos nós somos servos. Jesus nos deu o maior exemplo, como disse aqui o bispo, ao lavar os pés. Ou seja, não importa o teu cargo eclesiástico, não importa nada disso. Quem quiser ser maior, que seja o menor. Ele pegou e lavou os pés, até mesmo daquele que o traiu. Maravilha, né? Comenta aí, deixa aí o seu like, o glória aí, você que não comentou, você que não é inscrito aí, se inscreve logo no canal. Tá esperando o quê para se inscrever, meu irmão? Dê esse dedo aí, vou orar para Deus libertar seu dedo para você fazer assim, ó. E se inscrever no canal, né? Dedo ressequido, não consegue dar um like, dar um glória aí, mas Deus vai te libertar em nome de Jesus. Eita, João 13, 14, 15 diz assim a palavra de Deus, ó, 14 e 15, eu tô alegre porque você tá aqui com a gente, o canal tá crescendo, tem mundo visualizando, pessoal quero mandar um abraço aí para o pessoal da Paraíba, pro Nordeste, pro Amapá, Macapá, Goiás, Goiânia, São Paulo, Campinas, Deus abençoe. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. João 13, 15 e 16. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então, nós temos que fazer assim, ou seja, temos que ser humilde. Pastor, então a gente tem que ficar lavando os pés do outro? Claro que não. Isso aqui é um exemplo para mostrar a sua humildade. Né? Deus nos dá esse exemplo através da humildade. Aí eu anotei aqui nas minhas anotações, humano é ser humilde, né? Humano é ser humilde, ser humano é ser humilde. Deus é simples, Deus está nas coisas simples. Você pode ter certeza, Deus não está nas coisas grandes, Deus está nas coisas simples. Ó, nas pombas, né? Nos pardais, na mostarda, nos lírios do campo. Todos são exemplos que Jesus usou para falar das coisas de Deus. Então Deus está nas coisas simples dessa vida. Deus é simples, mas o homem é tão soberbo, né? E é isso que a gente precisa trabalhar. Jesus está dizendo para essas pessoas que é preciso mudança. Se você quiser fazer parte do reino de Deus, você precisa seguir as leis desse reino. 3.3. Jesus nos deixou um legado de humildade. Se lermos o Evangelho com atenção, podemos compreender muito claramente que em Jesus, Deus não é apresentado como aquele que iria, de imediato, libertar o jugo romano e restabelecer o reino davídico, como pensavam os israelitas e como eles esperavam que seu enviado fosse. Em Jesus, Deus revela o padrão da cidadania do reino espiritual que estava chegando para que pudéssemos nos espelhar. As bênçãos de Deus, segundo Jesus, não era para os que reclamavam seus direitos de superioridade espiritual. As riquezas dos céus se oferecem somente para aqueles que sabem que dependem inteiramente de Deus. No reino de Deus, ninguém passa à frente da fila por ser melhor que o outro. As bênçãos de Deus não se conquistam por um esforço pessoal ou pelo merecimento. Elas só podem ser recebidas pela graça. Eu fiz questão de ler porque, né, sintetiza bem o que a gente está querendo mostrar aqui para vocês no sermão aí do monte. Amém? Está gostando? Olha, deixa eu falar aqui com vocês então do livro, né, que eu falei para vocês. Olha aqui, esse livro aqui, ó. Se você tem, busca aí, estuda. Se você não tem, compre. Não vende pela Amazon. Estou ganhando nada para falar disso. Na verdade, eu ganhei esse aqui do meu pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. Ele está fazendo mestrado na Fabapar, né, como eu disse para vocês, contei na semana passada, eu estava auxiliando ele. O mestrado da Fabapar está trabalhando a questão do Sermão do Monte. Ele é um estudioso do Sermão do Monte. Então, ele me indicou, falou, Júlio, você tem que ler esse livro do John Stott. John Stott é um teólogo importantíssimo para você que não está aí conectado para entender quem foi John Stott. John Stott, na verdade, é John Robert Wesley Stott.
foi um pastor teólogo anglicano britânico conhecido como um dos grandes nomes mundiais evangélicos. Ele nasceu em 27 de abril de 1921 e morreu, faleceu em 27 de julho de 2011, deixou uma centena aí de livros publicados, é um grande pensador, teólogo, né? Mas escreveu a mensagem do Sermão do Monte. Eu quero contar a história para vocês desse livro aqui rapidinho, para você entender o contexto desse livro, a importância dele e o que ele tem a ver com a nossa aula e com esse tema que a gente está estudando. John Stott escreveu esse livro a primeira vez com um nome diferente, chamado Contra a Cultura Cristã. Ele escreveu em 1974. O que estava acontecendo no mundo em 74? Muitos conflitos. Você tinha a guerra do Vietnã, Estados Unidos aí bombardeando aí o Vietnã, matando gente pra caramba. Você tem os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, né? Você teve o assassinato de Martin Luther King em 66, o assassinato de Malcolm X também, que eles queriam ali liberdade e direito a voto dos negros que não tinham. Você tem o apartheid na África do Sul, você tem a ditadura militar no Brasil, na América, pessoas sendo torturadas, morrendo, também na Argentina, enfim, o mundo estava um caos, estavam vivendo um conflito da Guerra Fria. De um lado tinha um bloco socialista, liderado pela União Soviética, e outro bloco liderado, né, outros países liderados ali pela Estados Unidos, que era capitalismo. Então, capitalismo e o socialismo estavam se digladiando, né? Socialismo na União Soviética e o capitalismo pelos Estados Unidos estavam ali digladiando, ou seja, procurando espaços e mercados. E é uma ameaça de bombardear um ou outro, né? Uma bomba nuclear, tanto dos Estados Unidos ou da União Soviética. Esse foi chamado o contexto da Guerra Fria. Nesse contexto da Guerra Fria surgiu movimentos de contracultura. Que eram movimentos esses? Por exemplo, o hippie era um movimento contra a cultura, eram jovens que estavam lutando contra tudo que estava colocado ali. Eles eram contra a guerra, eles eram contra a violência, eles eram contra o militarismo exacerbado, eles eram contra as influências dos Estados Unidos que entrava nos países e dominava, enfim, uma série de questões ali, e eles não eram nem pelo lado do socialismo nem do capitalismo, eles estavam ali querendo um outro mundo possível. O movimento hippie vem nessa onda, o movimento que também dizia sobre queriam paz e amor também, né? E aí tem a liberação, tem uma série de coisas que vem aí, de movimentos sociais, que surgem nesse momento, a difusão das drogas, do LSD, do rock. Não se sabia que o LSD matava como se sabe hoje, que as drogas matam como mata hoje. Então, tudo isso naquela época estava sendo colocado e os jovens tinham esse movimento de contracultura, ou seja, era lutar contra a cultura que estava sendo colocada. Entendeu? Por isso que John Stott, aí olha só como é que esse teólogo é maravilhoso, como é que John Stott é maravilhoso. Ele fala assim, olha, os jovens querem ser revolucionários, os jovens querem mudar o mundo. Os jovens não estão satisfeitos com a guerra, não estão satisfeitos com a crise, não estão satisfeitos com o capitalismo, nem socialismo. Querem um outro mundo possível. E ele vem dizer o seguinte, só é possível esse outro mundo com Jesus. Por isso que ele lança o livro chamado Contra a Cultura Cristã. E aí ele diz assim, vocês querem ser radicais, mas para ser radicais tem que seguir o verdadeiro radical. E o verdadeiro maior radical é Jesus. E aí ele apresenta o Sermão do Monte como essa radicalidade, ou seja, aquele que quiser vencer é o perdedor. Aquele que os pobres, os fracos, os que choram, os que são perseguidos, os pacificadores, esses é que são aqueles que vão herdar a terra, né? O novo céu e a nova terra. Curiosamente, o livro mudou de nome depois. A gente não sabe porquê, eu estou até através dessa história. O livro é o mesmo, mas mudou o nome para A Mensagem do Sermão do Monte. Mas é um livro sensacional, onde John Stott discute isso, e eu coaduno com a ideia de John Stott. Jesus, o maior revolucionário. Quando eu falei que não era a favor do capitalismo, né? Eu não sou a favor do capitalismo porque eu creio num outro mundo possível. Mas não é um mundo, nem que eu falei, nem esquerda, nem direita, mas é centrado na palavra de Deus. Jesus é o maior revolucionário que já existiu, né? E que tem que acolher o pobre, tem que acolher a viúva, tem que acolher o necessitado,
cuidado, tem que falar de Jesus para transformar aí, mas eu não espero nada desse mundo, eu espero pelo mundo que virá, que é o mundo, reino milenar de Cristo Jesus. O maior revolucionário é esse Jesus, que foi contra a droga, que foi contra o pecado, que foi contra tudo isso que está colocado, dizendo que, olha, não adianta vocês quererem mudar ou ter um monte de ideologia. Ideologia não transforma ninguém. O que transforma é o poder da palavra verdadeira do Evangelho. Então, se você tiver esse livro, leia, que é muito bom, vai ser bênção aí para a sua vida. Conclusão. A primeira bem-aventurança apresenta o caminho da felicidade. A humildade é sobre essa qualidade que todos os demais se apoiam. A felicidade começa na humildade. Que Deus vos abençoe. Fica com a gente aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, comenta, compartilha com todo mundo. Beijo grande, abraço forte, até a próxima. E a paz de Cristo. Paz.